E é certo também que ele entra como titular, porque o Dorival Júnior vai fazer 6 mudanças, mas nenhuma envolve o Rafinha. E a gente já vai explicar. São 4 por necessidade, 2 por opção. Ele perdeu jogadores suspensos e também lesionados e quer fazer 2 mudanças também. Mas para explicar isso pra gente, deixa eu chamar o Igor Siqueira, que acompanha o dia a dia da seleção brasileira, está na cola da seleção nessa viagem para Buenos Aires. E ele está nas ruas de Buenos Aires. Hoje é um dia importante lá. Um feriado, Dia da Memória, da Verdade e da Justiça. Não é mesmo, Igor? Um dia político importante. A gente sabe que o argentino ele é muito engajado politicamente, né? Ele resgata muito a sua história. E eu tô vendo que você está aí pelas ruas. Já estão tendo algumas manifestações por aí. Conta pra gente. Boa tarde pra você. Tudo bem, Luísa, PVC, André? O pessoal que está aqui no canal UOL com a gente. Estou aqui na Avenida de Macho. Hoje é um feriado, como você mencionou, um feriado especial, um dia de protesto e de memória, protesto contra a ditadura e memória contra as vítimas que pagaram com a vida, né, durante esse triste episódio, esse triste capítulo da história política argentina. E hoje é um feriado em que vários movimentos sociais e políticos também vêm às ruas, principalmente da esquerda argentina, para protestar e reforçar esse coro para que equívocos como a ditadura não se repitam ao longo da história mais uma vez. E é nesse clima que a seleção brasileira vai chegar por aqui mais tarde. Obviamente ela não está num hotel aqui ao redor da Praça de Maio, da Casa Rosada, que é onde a concentração dessa manifestação. Você está vendo as pessoas andando atrás de mim, elas estão exatamente se dirigindo lá para a Casa Rosada, para frente da Praça de Maio. E a seleção vai chegar daqui a pouco, mais tarde, né? O voo sai aí do Brasil por volta das 3 horas da tarde, vendo o voo fretado para cá, deve chegar por aqui umas 7, 7h30 da noite, pelo menos é o que está na programação. E aí esse jogo vai acrescentar um enredo a esse sentimento nacional argentino, né, envolvendo não só o que eles viveram internamente, né, em relação à ditadura, mas também o futebol como um temperinho a mais dessa questão toda, desse pertencimento argentino, como a gente está falando, amanhã no jogo contra o Brasil pelas eliminatórias da meia-noite, 9 horas, aqui no horário local, que também é horário de Brasília. Então, esse é o clima por aqui. Eu tenho até bastidores sobre o Rafinha, se vocês quiserem eu já posso falar agora, enfim, para onde vocês acham que a gente pode ir nessa conversa sobre o cenário do Brasil e Argentina da minha parte aqui, amigos? Ô Igor, vamos falar primeiro sobre as modificações do Dorival, que já a gente vai ouvir o que o Rafinha falou pro Romário, então vai ser interessante que a gente vai ouvir as palavras do Rafinha. E tem Dorival Júnior aqui no de primeira também, mas vamos primeiro mencionar essas mudanças, né? O Dorival ele perde 4 jogadores aí, então ele tem que fazer essas mudanças. O Alisson pela concussão que ele sofreu, então já faz parte aí do protocolo de concussão ele não atuar hoje, então já foi cortado, o Bento foi chamado. E aí na zaga o Gabriel Magalhães está suspenso, no meio de campo Bruno Guimarães também suspenso, o Gerson machucado, então algumas das mudanças que ele tem que fazer. Bruno Guimarães suspenso também, então aí algumas das mudanças. Além da lateral, né, o Wanderson, ele vai fazer uma troca pelo Wesley e também no ataque com o João Pedro saindo e outros jogadores ganhando oportunidade. Então conta pra gente, já dei um spoiler aqui, mas relata pra gente aí quem que o Dorival vai mandar a campo hoje. Amanhã. Pois é. Acho que a principal novidade nesse movimento do Dorival em relação ao time é justamente a iniciativa de trocar o lateral direito, né? O Wesley, a gente mencionou nos outros programas, jogou demais contra a Colômbia, então o Wesley vem se consolidando e chamando a atenção. Como a gente está vendo no campinho esse desenho que o Dorival vai levar a campo. E aí ele ultrapassou, né? O Wanderson nessa disputa pela titularidade vai receber logo a primeira chance aqui. Acho que é o principal jogo, né, do Brasil nas eliminatórias, do jogo fora de casa contra a Argentina. E no ataque, sai o João Pedro, né, que não foi bem contra a Colômbia, e o Matheus Cunha terá uma nova chance como titular. Ontem, a gente até noticiou que o Dorival testou o Savinho, mais uma vez, uma versão daquele ataque móvel, de mobilidade lá, drible, velocidade e tal, que ele também gosta, mas, no final das contas, ele mesmo admitiu, dessa vez não fez mistério, né, na entrevista coletiva de hoje cedo, lá em Brasília, admitiu que, de fato, iria escalar o Matheus Cunha para enfrentar os argentinos. Então, a situação... Até a história do Matheus Cunha se confunde muito com o Brasil e a Argentina, né? Porque foi na gestão Tite, na última vez que o Brasil esteve aqui, eu estava lá no jogo em San Juan, foi um jogo 0-0 e o titular do comando de ataque do Brasil, do centroavante, era a função de centroavante, era justamente o Matheus Cunha. Hoje ele está menos centroavante do que naquela época com o Tite. Hoje ele está mais camisa 10 no Wolverhampton, lá na Inglaterra, está mais um jogador mais participativo na construção de jogadas, mas
agora recebe essa nova oportunidade nessa composição do ataque do Brasil. Então, acho que as duas principais notícias dessa composição que o Dorival escolheu são essas duas, né? A estreia do Wesley como titular e a volta do Matheus Cunha, que no contexto como um todo está recebendo também uma chance de recomeço na seleção brasileira. E acho que o meio-campo, a gente já comentou também em outras ocasiões, Dorival foi mais conservador em termos de nomes aí, pegou quem estava imediatamente como reserva, né, que é o próprio André e também o Joelito, para substituir o Guimarães e para substituir o Gerson. Na zaga, ele manteve o Murilo, porque é um zagueiro canhoto, então manteve a lógica ali da composição também com o Marquinhos, que faz a defesa pelo lado direito, apesar do Léo Ortiz ser um cara mais experiente, tá bem no Flamengo, mas o Murilo, canhoto, jogador de Premier League no momento, muita imposição física também, e aí foi o escolhido para completar, né, para formar aí essa composição dos 11 titulares do Brasil na partida de amanhã. E o Beraldo também é canhoto, mas o Murilo está no momento melhor. O Murilo é o melhor zagueiro brasileiro na Europa hoje. E o Beraldo, ele até foi deslocado no PSG em alguns jogos para lateral. E não é um jogador que tem constância no time titular do PSG. Então, o Murilo hoje está um patamar acima do Beraldo. Eu só arredondar para ver se o Igor concorda, que a gente está falando muito das 6 alterações, e são 6. Aí você vai dizer, o Dorival está mudando 6 jogadores que não tem coerência. Justo. Só que 4 são por lesões ou cortes. No fundo, o que está acontecendo para a gente avaliar as duas mudanças, as que o Igor destacou, o Wesley entra porque jogou demais e o João Pedro sai porque jogou de menos. As duas alterações estão acontecendo por esses 2 motivos. Todas as outras são por lesão. O Wesley entra porque jogou muito. Ainda que tenha entrado mais já no fim do jogo, com a seleção da Colômbia já um pouco mais cansada, mas ainda assim causou uma ótima impressão. E o Matheus Cunha você elogiou bastante também, né? Não, mas as alterações são porque o Wesley jogou muito e o João Pedro jogou pouco. Por isso, em qualidade. O Wesley jogou demais e o João Pedro jogou de menos. É por isso que tem as duas mudanças. Vamos ouvir o que o próprio Dorival Júnior falou sobre essas modificações? Áreas, né? E já definidas, e estamos fazendo 2 para a abertura da partida. O Matheus Cunha, que está entrando na função do João, e o Wesley na função do Wanderson. Os demais foram 4 em razão de percas que nós tivemos aí na última apresentação. Que tenhamos, que mesmo possamos, assim, com 6 possíveis mudanças, eu tenho certeza que teremos uma equipe que vai estar preparada para fazer um grande jogo, se Deus quiser, contra um grande adversário que merece todo o nosso respeito. Tá, então, Dorival Júnior confirmando, na verdade, essas alterações na seleção. O Hernan, Wesley é um nome que a gente já falava muito antes da convocação, que estava se despontando, né, aparecendo muito bem no Flamengo, já estava no radar da seleção, e ele chega e confirma esse status. Claro, foi só um jogo, foi a estreia dele contra a Colômbia no Mané Garrincha. Ele entra com poucos minutos em campo ali, que ele ainda tem para mostrar o futebol dele, mas com o pouco que ele faz, ele convence. Imagino que a avaliação da seleção e do próprio staff dele tenha sido muito positiva, a ponto dele começar jogando como titular contra a Argentina lá em Buenos Aires. E o Matheus Cunha também, tendo uma nova oportunidade. Me parece que é uma lacuna aí que tem esse ataque do Brasil, que dá a possibilidade que outros jogadores tentem. Ele ainda não dá tanta moral para o Endrick, vamos falar sobre o Endrick já. Tentou o João Pedro, ele está em busca de um centroavante. Então o Matheus Cunha surgindo aí como essa opção. Eu conheço o Matheus Cunha já há um bom tempo. O Matheus é um jogador que saiu cedo do Brasil e eu me lembro assim, já de ter conversas com ele. Quando ele jogava na Alemanha, eu já tive essa conversa com ele. Ele nunca foi de jogar de costas, como centroavante, jogar de costas para a zaga. Como pivô. Ele nunca foi a característica dele de receber bola de costas e distribuir para atacante. Ele quebrava galho assim. Porque ele chegou a jogar no comecinho da carreira assim e tal, quando jogava no Brasil. Mas quando ele vai para a Europa, ele começa a se descobrir um jogador que vem de trás para frente,
carregando a bola de frente. E na Alemanha ele consegue se desenvolver assim. O futebol dele sempre foi esse. E quando ele é convocado para a seleção, ele é convocado porque é um jogador que é polivalente. Então a comissão técnica do Tite e a comissão técnica do Jardine, quando começou a convocar ele para a seleção olímpica, enxergava nele um jogador polivalente. Então ele acabou meio que pagando um pouco por essa polivalência quando ele era utilizado, sei lá, entra no segundo tempo e vai de 9. Então agora ele está sendo observado e está tendo a chance na posição que é dele, onde ele está desempenhando muito bem na Premier League. Então é muito legal ver um jogador que tem resiliência, um jogador que tem paciência e um jogador que tem ali a certeza de que, tipo assim, olha, vai chegar a minha vez e eu vou abraçar. E quando o Matheus Cunha entrou contra a Colômbia, ele entrou muito bem e eu me lembrei disso. E falei, é um jogador que sabe esperar a vez dele. E ele ser titular é um mérito muito grande dele, assim, e muito legal ver o Dorival dando essa oportunidade para ele. Mas eu acho que... O ponto é assim, vamos lá, o Igor pode ter visto o treino ontem, é melhor até o Igor falar, mas a impressão que eu tenho é a seguinte: o Matheus pode jogar fechando o lado esquerdo e deixar o Vinícius solto com o Rodrigo na frente. Ou ele pode deixar o Matheus pela esquerda e o Rodrigo pela direita e deixar Vinícius e Rafinha soltos para criar. A ideia é que continue sendo um ataque móvel, como deu certo no primeiro tempo, pelo menos nos primeiros 15 minutos de jogo contra a Colômbia. Mas apesar de ser móvel, o centroavante era o João Pedro. Então, o que acontecia? Mas ainda assim, eles conseguiam movimentar bem ali naqueles primeiros minutos. Mas o 9 era o João Pedro. Sim. Ele saía, circulava, mas o João Pedro não veio fazer a ponta esquerda quando perdia a bola para marcar o lateral da Colômbia. Então, o Igor está vendo os treinos e estava no jogo, pode corrigir o que eu estou dizendo perfeitamente. PVC. Sim, Igor. Em relação a isso, acho que vai ser um pouco mais o desenho do final do jogo contra a Colômbia. A gente não teve acesso ao treino inteiro, né, porque o Dorival fechou sempre depois dos 15 minutos do aquecimento. Então a gente não tem essa amostragem de como efetivamente ele trabalhou. Né? Visualmente eu não consigo dizer, eu não vi o que aconteceu no treino, porque ele fechou. Mas acho que o indício e o que todo mundo deixou mais explícito é replicar mais a reta final do jogo contra a Colômbia. Ou seja, o então, Cunha você viu esquerda. O Matheus, se não me engano, naquela primeira jogada, ele recebe uma bola em profundidade pela meia ataque esquerda ali, atacando espaço, conseguindo avançar, fazendo passe perigoso para uma chance que o Vini perdeu de cara depois, né, que demorou. O Vini poderia ter chutado, mas tentou um passe lá pro Rafinha, se não me engano, que estava chegando dentro da área. Então, acho que vai muito na linha de raciocínio da reta final do jogo contra a Colômbia, quando o Matheus entrou em campo, para a gente entender essa dinâmica dele como titular da seleção. Então e isso que o André falou, só para arrematar, mencionando até a época do Jardim, né? O Cunha ontem ele deu coletiva, ainda sem saber que seria titular. Eu perguntei para ele se o Dorival tinha falado alguma coisa com ele, ele disse que não. A gente não sabia também se ele seria titular, mas ele mencionou que assim, a impressão que deixou, que ficou para a torcida brasileira, acabou sendo a mais viva em relação a ele com a camisa da seleção, acabou sendo a campanha nos Jogos Olímpicos. E a dupla de ataque era ele e Richarlison. Só que o Richarlison, segundo o Cunha, fazia mais a função de 9, só que estava com a camisa 10. Sim. E o Cunha, acho que se não me engano, com a 9, mas formou a dupla e o Richarlison acabou, quando ele pegou a camisa 10, meio que tirou um pouco a impressão de que o centroavante era o pombo nesse caso, né? E a gente lembra que o Richarlison pegou a 10 numa história lá com o Neymar, me dá 10 e faixa e tal, que eu vou ganhar a Olimpíada, enfim. O Brasil foi lá e conquistou o ouro pela segunda vez. Então, na visão do Cunha, ele comentou isso, né? Que ele sempre foi um jogador desse mais móvel do que necessariamente o 9 fixo no ataque e que teve essa impressão talvez distorcida sobre o papel dele justamente nessa campanha olímpica quando ele estava com a 9, mas não necessariamente era o atacante fixo sozinho, isolado na frente. Então vamos lá, porque nós estamos falando de outra coisa então. Nós estamos falando que o Vinícius é o centroavante e o Matheus Cunha ponta esquerda, o Rodrigo ponta direita e o Rafinha encosta no Vinícius. Não que o Vinícius seja centroavante, mas o ataque móvel tem uma linha de 4 no meio com Rodrigo, André, Joelinton e Matheus Cunha, e soltos na frente, Rafinha e Vinícius. É isso? Não, porque a gente viu no outro jogo também o Rafinha caindo mais para a esquerda. Então não dá para a gente limitar ou restringir a atuação do Cunha na faixa lateral do campo. Quando eu mencionei as jogadas de profundidade, foi mais para dar uma noção da liberdade que ele pode ter também nessa função. Não vai ser um cara que vai
Mas peraí, mas o Rafinha vai abraçar pelo o meio. zagueiro argentino e ficar lá preso dentro da área. Então, ele vai se mexer para tentar gerar essa dúvida também na marcação argentina. Claro, A claro, dinâmica Igor, de peraí, jogo. vamos lá. Então, a gente vai ver o Vinícius para a esquerda, o Vinícius migrando para o centro do campo, Rafinha abrindo pelo lado esquerdo, o Rodrigo da direita para o centro. Então, é mais ou menos essa dinâmica que o Dorival está propondo. Beleza. Vendo tática... que deu certo contra a Colômbia e vendo o que ele disse também em relação à ideia de ataque para o Brasil. Igor, vamos lá. A tática não é estática. A tática não é estática, entendi. Mas o Rafinha cai para a esquerda. Quando você perder a bola, quem é que fecha o lado direito? Quem é que fecha o lado esquerdo? Aí eu vou tomar o jogo contra a Colômbia como parâmetro, que foi mais ou menos naquelas 2 linhas de 4, né, com o Rafinha indo para a esquerda e o Rodrigo na direita, e os dois mais centralizados. O Vinícius, nesse caso era o João Pedro, né, mas o Vinícius e o Matheus. Então mais ou aí menos joga essa foi a Matheus linha que o Dorival usou. Aí vai o Matheus e Vinícius por dentro. Mesmo porque, se você pegar a característica de Matheus e de Rafinha, os dois vão por dentro e os dois também abrem pelos lados. Então, você pode ter uma troca. Não, na troca de você ataque, pode ter... no ataque não tem dúvida. A questão é quem fecha quando você perder a bola. Até porque a Argentina é um time que tem muita posse de bola. Então, o Brasil muitas vezes vai fechar 2 linhas de 4. E aí, aqui é a pergunta que eu estou fazendo. Acho que o Rodrigo fecha a direita, o Igor pela esquerda. O Rafinha é a esquerda. Aí você tem o Matheus... Até para o pessoal visualizar, volta lá o campeão, um pouco diferente dessa configuração que a gente mostrou aqui. Aí a gente está colocando o Vini pela esquerda. Seria o Rodrigo mais à direita, o Rafinha mais à esquerda, com o Vinícius pelo meio junto com o Matheus. Sem a bola. Porque embora a gente esteja vendo e claro, muitas todos vezes... movimentando, como a gente falou, né? Essa é a ideia de um ataque muito móvel mesmo, muito veloz. Embora a gente veja muito a movimentação ofensiva, o sistema tático a gente define quando perde a bola. Então você vê o time defendendo. Eu tenho falado muito sobre a questão do WM, vamos falar do Bahia mais à frente, do Manchester City, que ataca a WM, mas defende 4-4-2. O Brasil defende 4-4-2. Quem fecha o lado esquerdo não é o Vinícius, porque o Vinícius é o craque do time, então ele joga solto. A pergunta que eu tinha, que o Igor acabou respondendo, que é: o Matheus Cunha é o mais solto junto com o Vinícius. O Rafinha fecha do lado esquerdo, o Rodrigo fecha do lado direito, e aí você defende na fase defensiva. Sim. Agora, um desses nomes importantes aí, protagonista do Barcelona, da seleção brasileira, Rafinha, deu entrevista para o Romário e polemizou, provocou os argentinos. Vamos ouvir o Rafinha. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, tem o Messi.